Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema será sobre misturas homogêneas e heterogêneas, né? Considere duas misturas, uma de água e areia e outra de água e sal. Qual é a diferença entre elas? Olhem essa imagem. Essa imagem, ela diz que é uma mistura heterogênea, tá? Porque eu tenho uma fase e outra fase. Quando eu não tenho distinção de fases, é uma mistura homogênea. Quando eu tenho diferença de fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Quando a mistura de água e areia é agitada, podemos ver grãos de areia espalhados na água. Logo em seguida, a areia se deposita no fundo e é possível distinguir os componentes da mistura a olho nu. Neste caso, temos uma mistura o quê? Heterogênea. Agora, o granito, e a mistura de óleo e água são outros exemplos de misturas heterogêneas. Nelas é possível distinguir visivelmente as diferentes substâncias presentes na mistura. No granito, ele é formado por três cores, se lembram? Normalmente é o branco, o cinza e o preto, que é o quartzo, o feldspato e a mica, que são minerais. Quando a gente fala de óleo e água, significa que o óleo ele é menos denso, ele vai flutuar na água. Então, eu tenho uma fase, duas fases, tá? Agora, veja aqui nesse exemplo aqui, ó. E quando a mistura é de água e sal? O que vocês me dizem? Se adicionarmos, a um copo de água uma pitada de sal e mexermos o líquido, o sal se dissolve e teremos uma mistura em que não é possível distinguir os componentes a olho nu, nem com o uso de lentes que ampliam a imagem. Portanto, dizemos que essa é uma mistura homogênea, também chamada de solução, tá? Nesse caso, solução de água e sal, né? Agora, já ouviram falar de soro fisiológico? O soro fisiológico, é uma solução de água e sal, que é cloreto de sódio, que contém 9 gramas de sal por litro. Ele, é usado, por exemplo, em hospitais, em alguns casos de desidratação. Tá? Desidratação, o que é? O que é a desidratação? Como que ela pode ser provocada, né? Ou o que ela pode provocar? A desidratação, ela pode ser provocada, por exemplo, por diarreias prolongadas, pouca ingestão de líquido, e entre outros fatores. É muito perigosa a pessoa que se desidrata de forma rápida, tá? Principalmente para crianças e idosos. Por isso, exige o atendimento médico. Então, a gente tem que cuidar quando o assunto é o quê? Desidratação. Antes de encerrar, gostaria de só abrir um parêntese aqui sobre soluto e solvente, tá? O que é um e o que é outro, tá? Nas soluções, como as da água e sal, ou de água e açúcar, há um soluto, que nessas soluções será ou o sal ou o açúcar, tá? Que é a substância que se dissolve. E um solvente, que no caso será a água, que é a substância que dissolve o soluto. Então, eu sempre vou ter um dos dois reagentes, um vai ser o que vai dissolver o outro. Então, eu tenho aí o soluto e o solvente. As soluções em que a água é solvente são chamadas de soluções aquosas. Também há soluções gasosas, como o ar, não poluído, e também as soluções sólidas, como o caso das ligas metálicas. Vou dar um exemplo. O ouro puro é um metal considerado muito maleável. Por isso, na produção de joias, ele é endurecido, geralmente pela mistura com prata e cobre, formando o que a gente chama de liga metálica, ok? Voltando então aqui, ó. A quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente pode variar em uma mistura. Se adicionarmos uma quantidade muito grande de sal à água,
chegaremos a um ponto em que o soluto, ou seja, a água, o sal, não será dissolvido mais e se depositará no fundo do recipiente. É o que a gente chama de precipitado, precipitou. E a mistura passa então a ser heterogênea, porque eu vou ter a parte líquida e vou ter uma parte lá no fundo que é o precipitado. Aí eu tenho uma mistura homogênea, quando eu tenho excesso de sal, excesso de açúcar, né? Aí eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, quem gosta de tomar de manhã um copo de Nescau, um copo de todinho, né, você vai ter que colocar o achocolatado no leite. Neste caso, o leite ele é o solvente e o Nescau ou todinho em pó, ele é o soluto. Ele vai ter que ser dissolvido. Aquelas pessoas que gostam, né, de no final raspar aquele chocolate que fica no fundo, vão colocar o quê? Uma colher a mais deste soluto. Então, quando você coloca uma colher e mistura, normalmente não cria-se, né, um fundo, né, no seu copo, um precipitado. Agora, se você coloca 2 ou 3 colheres, a tendência é o quê? O leite não conseguir dissolver o soluto, que pode ser o todinho ou pode ser o Nescau, e aí vai formar no fundo do copo aquele achocolatado, né? Eu particularmente sou fã, quem me conhece sabe, eu sou daquelas ainda que gosta de deixar um precipitado no fundo, tá? Então, termino aqui com vocês e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.